Ídolos do Coração, Elise Fitzpatrick, capítulo 10. Combater o pecado antes que ele comece. O movimento inicial para se despir do pecado consiste em lutar contra a tentação assim que ela surge. Tornar-se mais consciente da origem e do processo da tentação o ajudará a se despir de hábitos idólatras antes de cair neles. O que é tentação? A tentação é uma experiência comum a todos. Tanto Deus como Satanás participam de nossas provações e tentações, embora com alvos muito diferentes. Deus prova ou testa seus filhos por causa de seu grande amor por eles. Seu objetivo é fazer com que eles adquiram conhecimento cada vez maior acerca do caráter dele e que aprendam a confiar nele cada vez mais. A atividade de Deus ao nos testar e provar nos conduz ao bem, ao nosso bem e à glória dele. Deus nos testa para que saibamos que ele é verdadeiramente tão misericordioso quanto afirma ser. Já o objetivo de Satanás é o mal. Deus jamais nos conduz ao mal, pois ele jamais nos instiga a desprezar sua glória e seu prazer. Satanás nos tenta para nos levar a pecar. Ataca-nos com insinuações de que Deus não nos ama de fato, de que não é verdadeiramente sábio nem poderoso. Então, depois que caímos em suas mentiras, ele nos acusa e nos diz que Deus nunca nos amou de verdade e que nossa queda foi tão grande que já não há nada que possa levá-lo a nos amar novamente. A tentação do diabo acontece em nosso coração, em conjunto com as influências do mundo e de nossa natureza carnal. As mentiras do mundo e nossos pensamentos e desejos enganosos são instrumentos úteis nas mãos dele. Satanás emprega duas armas poderosas para nos atacar. A primeira é o medo e a segunda é o prazer. Ele nos tenta por meio do medo ao insinuar que a obediência a Deus resultará na perda de algo que consideramos necessário para nossa felicidade. Ao mesmo tempo, ele nos tenta por meio do prazer ao mostrar as alegrias decorrentes da desobediência. Ele nos assusta com pensamentos de que Deus não é verdadeiramente bom e amoroso. Atrai-nos com a ideia de que o melhor a fazer é buscar qualquer meio possível para agradar a nós mesmos. Mas não se engane, a tentação não coloca algo novo dentro de nós. Cedemos à tentação de Satanás por causa dos desejos que já habitam no nosso coração. Vejamos 3 exemplos de tentação nas Escrituras: Judas, Pedro e Cristo. Os 3 foram tentados, mas com resultados muito diferentes. Você sabe por que a tentação de Judas e de Pedro terminou em pecado? Sabe por que Cristo foi capaz de resistir? Entende por que você cai em algumas tentações enquanto outras não têm atrativo algum? A tentação de Judas. Satanás foi bem sucedido quando tentou Judas porque o amor ao dinheiro fazia parte do caráter de Judas. Ele era idólatra, amava o dinheiro mais do que amava o Senhor. Portanto, não foi difícil trair Jesus por 30 moedas de prata. Judas foi presa fácil para o ataque de Satanás, porque seu amor pelo Senhor foi ofuscado pelo amor ao prestígio e ao respeito que o dinheiro proporciona. Como Raquel antes dele, sua idolatria foi uma armadilha que acabou provocando sua destruição. Satanás plantou no coração dele o medo de que Cristo jamais expulsaria os romanos e, ao mesmo tempo, o atraiu com fantasias dos prazeres que 30 moedas de prata trariam. Judas imaginou que seria um homem digno de amor e respeito se conseguisse forçar a Cristo a tomar o reino para si. Ele creu na justificação por meio do poder e das riquezas. A tentação de Pedro. Satanás foi bem sucedido ao tentar Pedro porque o desejo de proteger-se e de ser aceito já governava sua vida. Ele poderia ter resistido à tentação de negar Jesus se estivesse realmente disposto a entregar a vida por ele, como havia afirmado. A tentação de Pedro por Satanás foi eficaz porque, embora Pedro talvez estivesse disposto a morrer por Cristo, ainda não desejava sofrer por ele. Satanás levou Pedro a temer sua desaprovação que a lealdade a Cristo traria e, ao mesmo tempo, o atraiu com o prazer de sua própria segurança.
Pedro creu na justificação por meio da segurança. Por que Pedro não teve o mesmo fim que Judas, pendurado na ponta de uma corda? Seu caráter era mais forte ou melhor? Pedro não caiu em desespero total porque Jesus orou por ele. Embora sua fé fosse fraca, era impossível fracassar inteiramente, pois estava protegido na mão do Senhor. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-lo como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não esmoreça. E quando te converteres, fortalece teus irmãos. Lucas 22, 31 e 32. Não havia dúvida de que Pedro enfrentaria a investida de Satanás. Deus já havia concedido a Satanás permissão para atacá-lo. Não havia dúvida de que Pedro cairia. Jesus conhecia o coração dele, conhecia seus pensamentos e desejos. João 2, 24 e 25. A menos que o Pai intervisse, Pedro escolheria livremente seguir sua propensão mais forte e pecaria. Jesus não se surpreendeu com a negação de Pedro. Aliás, ele a permitiu para que Pedro crescesse em santidade. Você percebe como Deus é glorificado até mesmo no pecado de Pedro e nós recebemos ânimo para a nossa batalha? A promessa de Jesus de guardá-lo em meio a seu fracasso já penetrou seu entendimento? Você crê que, mesmo quando cair, sua fé não falhará completamente? Embora você talvez venha a chorar amargamente por causa do pecado, pode alegrar-se porque Deus é mais forte que seu coração. 1 João 3, 19 e 20. O Espírito tem poder para vencer seus maiores temores e seus prazeres mais preciosos, mantendo-o em segurança. A tentação de Nosso Senhor. A tentação de Cristo por Satanás foi uma história diferente. Jesus jamais cederia às tentações de Satanás, pois seu único desejo era agradar ao Pai. Por isso ele disse a respeito de Satanás: ele nada tem em comum comigo. Faço aquilo que o Pai me ordenou. João 14, 30 e 31. Satanás não encontrou nenhum ponto de apoio no coração de Jesus. O único desejo de Jesus era agradar o Pai e alegrar-se nele. Ele foi capaz de vencer Satanás porque tinha um coração sem pecado. Seus pensamentos e desejos, suas afeições e motivações tinham todos o firme propósito de agradar a Deus. Lucas 9, 51. Jesus já havia vivido 30 anos em completa submissão e amor a seu Pai. Não tinha temor algum em seu coração, exceto de ofender o Pai a quem amava. Meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. João 4, 34. Não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 5,30. Veja também João 6, 38, 8, 29, 15 e 10. Mateus 3, 17, 17 e 5. Jesus não cedeu aos ataques de Satanás porque era inteiramente dedicado a amar seu Pai. Não tinha medo de perder prazeres do mundo, pois não desejava coisa alguma além da face sorridente de seu Pai. A tentação no deserto. Alegre-se, porque você não está sozinho em sua luta contra o pecado. Ao seu lado está um sumo sacerdote que foi tentado como você e saiu vitorioso. Jesus resistiu à tentação de Satanás no deserto de satisfazer sua fome, porque amava confiar na provisão do seu Pai. Ele não teve medo de morrer de fome nem de ficar fraco demais para obedecer. Alegrou-se na força resultante de obedecer à palavra de Deus. Resistiu à tentação de Satanás de lançar-se do alto de um monte para testar o amor de seu Pai, porque não precisava provar coisa alguma para Satanás. Foi capaz de resistir à tentação de Satanás de adorá-lo, não obstante a promessa de que receberia todos os reinos do mundo e a glória deles. Mateus 4:8. Triunfou porque não desejava coisa alguma que o mundo tinha a oferecer, nem riquezas, nem fama, nem poder. Sabia que a felicidade se encontrava apenas no sorriso de seu Pai. Não precisava justificar a si mesmo. A segunda grande tentação de Cristo ocorreu no jardim do Getsêmani. Ali,
Ele lutou com seus desejos santos de agradar seu Pai e ser um com Ele. Jesus sabia que, para satisfazer plenamente a vontade do Pai, teria de levar sobre si os pecados do mundo. A doce união que havia tido desde sempre com o Pai seria interrompida por um tempo, enquanto ele bebia do pecado que havia evitado a vida toda. Sua alma deve ter sido afligida profundamente com a ideia de ficar separado de seu Pai. Se houve um momento em que ele foi tentado a temer, deve ter sido ali no Getsêmani. Embora estivesse consciente da dor e da tortura físicas que o esperavam, seu tormento no jardim nasceu da consciência de que, pela primeira vez em toda a eternidade, experimentaria o efeito final do pecado: a alienação de seu Pai. Deve ter sido uma perspectiva extremamente assustadora. Você percebe a compaixão e o socorro que lhe estão disponíveis? Você luta contra desejos intensos de adorar a outros deuses, mas são anseios leves em comparação com o desejo santo com o qual Cristo se angustiou ao encarar a separação que a cruz provocaria. Ele amava a união com o Pai, almejava agradá-lo e dar-lhe alegria acima de todas as coisas. E, no entanto, sacrificou seu desejo a fim de poder agradá-lo supremamente e redimir você. Alegre-se, pois seu Salvador vitorioso está a seu lado, pronto a ajudá-lo em sua luta contra o pecado. Porque naquilo que ele mesmo sofreu ao ser tentado, pôde socorrer os que estão sendo tentados. Hebreus 2:18. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, à semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Hebreus 4:15. Você se tornará mais capaz de superar desejos pecaminosos? Sim, em parte, mas não por força de vontade nem por autodisciplina. Você os vencerá somente no poder de seu Salvador ressurreto e pela compreensão de sua justificação. Você os vencerá pelas boas novas do Evangelho, o sangue de Cristo e o testemunho da graça dele em seu favor. Apocalipse 12:11. Sua justificação não significa apenas que Cristo não o considera mais culpado de seu pecado. Também quer dizer que ele transferiu para você o registro dele de vitória sobre a tentação. Ele priorizou os desejos do Pai e venceu o medo em seu favor. E, louvado seja o Senhor, esse é o seu registro hoje, se você crer. Da mesma forma que Cristo fortaleceu a Pedro e guardou sua fé para que não lhe falhasse completamente, apesar de seu pecado, ele o fortalecerá, pois você é precioso para ele, é sua noiva querida. Saber que ele não leva suas faltas em consideração contra você e que o Pai não o acusa de ceder aos caprichos de Satanás é forte auxílio em sua luta contínua. Sim, somos terrivelmente falhos, mas ainda assim somos maravilhosamente amados.